Olá, amigos! Estamos aqui na Multifeira Brasil Mostra Brasil, nos estúdios da TV Empreender. Olha só, toda organização civil precisa de recursos para se manter e ter meios para cumprir com o que se propôs, certo? A essa estratégia chamamos de captação de recursos. E é isso que vamos saber mais com a diretora-geral da empresa Eleve Consultoria, Priscila Dora. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, meu querido. Quero agradecer o convite. Estou adorando estar aqui nos estúdios da TV Empreender, na Feira Brasil Mostra Brasil. E com essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre captação de recursos, sobre como captar esses recursos, fomentos, um famoso fundo perdido. Agradecer demais o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre o assunto. O prazer, com certeza, é todo nosso, né? E vamos saber mais sobre isso agora. Desenvolve pra gente, Priscila, o que é exatamente essa captação de recursos? Então, a captação de recursos são meios de fundos nacionais e internacionais e do próprio governo de distribuir rendas para que as ações sejam executadas tanto por ONGs, né, pelas OSCs, OCIPs, vários tipos de organizações com e sem fins lucrativos, órgãos públicos e órgãos privados. Então, o que se tem aqui, toda empresa, todo negócio precisa de dinheiro para poder executar. Exatamente. E existem alguns recursos que eles são reembolsáveis. Por exemplo, se eu for num banco e precisar de um financiamento, eu vou pegar o financiamento, vou pegar dinheiro e vou devolver dinheiro. E existe um outro tipo de recurso que ele é não reembolsável. Eu vou pegar o recurso, eu vou pegar o dinheiro, mas eu devolvo um serviço, uma execução, uma patente. Então eu tenho o desenvolvimento, seja ele econômico, social, cultural, esportivo, social. Então assim, eu vou ter um desenvolvimento. E é isso que se precisa. Porque, por exemplo, o governo, ele não tem braços suficientes para executar tudo que se precisa. Então, estrategicamente, de forma inteligente, ele abre um edital e diz: eu preciso de alguma instituição que desenvolva este serviço que eu preciso fazer. Por exemplo, a construção de uma escola. Certo. E aí, se ele diz as especificações de como ele quer a escola, várias empresas vão se candidatar para receber aquele recurso e fazer a escola que o governo precisa. Da mesma maneira, funcionam os fundos. Eles precisam de uma execução, submetem um edital dizendo a especificação do que eles querem, as melhores empresas se candidatam, eles escolhem o melhor dos projetos com vários expertise diferentes, então ele escolhe os que ele acredita ser os melhores e essa empresa vai desenvolver. Se ela não desenvolver bem, ou se ela não cumprir com o que se propôs no edital, ela devolve o dinheiro. Então, qual o risco da instituição que doou? Nenhum. Ele vai ter execução. Se não tiver execução, ele tem o dinheiro de volta. É inteligente, é uma prática que deve ser cumprida e algumas instituições são obrigadas a abrirem esses fundos. Como, por exemplo, as distribuidoras de energia. Elas são obrigadas a 1% do que elas faturam, do que elas lucram, elas são obrigadas a abrir editais para fazer projetos na área, seja na área social, na área do desenvolvimento de tecnologias renováveis, como por exemplo a nossa Energisa aqui na Paraíba. Certo. Esse é mais ou menos o funcionamento dos fundos, né? Por que que eles doam? Entendi. Ou seja, todo mundo, de uma certa forma, sai lucrando com isso. É a perfeita relação ganha-ganha. Porque quem precisa desenvolver está ganhando a oportunidade e o recurso. Sem dúvida. Quem precisa do serviço está colocando o recurso e recebendo o desenvolvimento. Então todo mundo sai ganhando. E a sociedade, obviamente, também ganha, porque vai ter uma execução, vai ter projetos que desenvolvam a própria sociedade, a própria economia local, né? Então a bola começa a girar, faz bem para todo mundo. É uma ação motivadora. Exatamente. Priscila, vamos agora nos ater aqui a Paraíba. Qual é o cenário aqui sobre captação de recursos para a Paraíba? A Paraíba,
10 anos atrás, quando eu cheguei do Rio Grande do Sul para Paraíba, hoje eu já me sinto metade paraibana, metade gaúcha. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma triste realidade da nossa Paraíba. E eu posso dizer nossa porque hoje eu trabalho muito em prol do desenvolvimento da Paraíba. Me sinto paraibana de coração. A Paraíba, infelizmente, está no ranking como uma das piores estados em captação de recursos. A nossa empresa fez um levantamento de recursos que vem de uma plataforma do governo federal que se chama Siconv. Essa plataforma, ela destina recursos do governo para toda a administração pública. E a gente poderia se candidatar dos 100% de valores disponíveis para Paraíba, somente 0,47% foram captados. Então, quer dizer, nem 0,5% do que poderia vir para Paraíba veio. Por quê? Por falta de projetos. Essa é a nossa realidade, uma triste realidade, um potencial gigante, sendo que somos, per capitamente, o estado que mais forma mestres e doutores no Brasil. Como é que a gente tem cabeças pensantes, mestres e doutores sendo formados aqui na região e a gente não tem projeto? Não é aceitável isso. Então, assim, a gente tem um potencial cultural, um potencial econômico, potencial da própria parte de energia elétrica. O sol aqui nasce primeiro, né? Exatamente. Então, assim, potencial a gente tem, capacidade de desenvolvimento a gente tem. Agora a gente precisa de ações para desenvolver a nossa Paraíba, captar esse recurso que está chegando e está sendo desperdiçado. A gente precisa ter essas ações. E o recurso não é só para ONG, ou só para prefeitura, ou só para governo, não. Existem vários recursos para instituições privadas com fins lucrativos. Então, assim, empresários, abram os olhos, vamos identificar as oportunidades. Nós temos uma oportunidade aberta hoje, que é o do Banco do Nordeste, que são para empresas que querem lucrar, são projetos até R$500 mil de subvenção, são doados. Então, imagina assim, é uma oportunidade, está aberto hoje. Então, Banco do Nordeste, deem uma pesquisada, tem um edital aberto. E para o empresário que ele não tem familiaridade em desenvolver projeto, é isso que a Eleven vem fazer. A Eleven Consultoria vem apoiar para quem tem uma boa ideia, mas de repente não tem o expertise de desenvolver o projeto, de escrever esse projeto. A gente está aqui para apoiar, trazer esse recurso, não deixar o recurso embora. Banco do Nordeste, são 11 localidades disputando. Vai ser mais ou menos em torno de 7 milhões o recurso. São 11 estados disputando. A gente não pode chegar e não ter nenhum projeto submetido, que essa é a maioria das vezes é o que acontece. Exato. Então é uma realidade, infelizmente, cruel, porque a gente não está captando o recurso, mas é uma oportunidade também para quem está de olho em, calma aí, eu preciso e eu vou desenvolver projetos. Essa falta de expertise, know-how, de conhecimento, é o que provoca esse cenário, Priscila? É um conjunto de fatores, você tem razão. Esses são alguns dos fatores que provocam o desconhecimento de onde está o recurso, o desconhecimento de como submeter, a burocracia, porque a gente sabe que a gente vive num país com burocracia e a burocracia dificulta também o processo. E eu acredito que um outro fator muito crítico é a falta de preparo das empresas para essa captação, porque muitas captam uma vez, não conseguem prestar contas e nunca mais elas são habilitadas. Por quê? Porque não conseguiram fazer a gestão do recurso. Então esse é outro ponto extremamente complexo que desabilita as empresas a continuarem captando quando elas se aventuram sem ter um preparo, sem ter uma consultoria que estruture a empresa para que ela possa realmente buscar esse recurso muitas vezes, né? E fazer a roda girar. Porque você começar um negócio com dinheiro do outro é bem mais fácil de dar certo, né? Com certeza. Você falou agora há pouco sobre os empresários, né, inclusive, prestarem mais atenção nisso. Você acredita que esse cenário é principalmente por falta de investimento ou por falta de projetos? Eu ainda acredito que a falta de projetos seja o nosso principal problema. Certo.
Porque ideias, a gente sabe, nós somos somente os brasileiros, o povo mais criativo do mundo. Então, criatividade não nos falta. Com certeza. Mas colocar no papel a criatividade que se tem, a ideia que se tem, a inovação que se propõe, às vezes é muito difícil. É fácil pensar, mas nem sempre é fácil escrever. É verdade. É um déficit, infelizmente é um déficit educacional do nosso país, né? Porque as pessoas não têm o hábito de escrever, então fica difícil. E é nesse momento que a gente se coloca, de tirar a ideia de dentro da cabeça, apoiar, dar toda uma estrutura de negócio, porque aí a gente dá essa consultoria exatamente para você estruturar e ganhar. E aí a gente quer que se ganhe dinheiro. Ganhar dinheiro não é errado, não é problema, porque você gera emprego, gera renda, movimenta a economia. Só tem benefícios, né? Priscila, mas a gente sabe também, por exemplo, indo para o lado da tecnologia, né? Eu tenho conhecimento que existem muitas startups, muitos projetos e incubadoras em universidades federais, universidades, faculdades. A que se deve isso, por exemplo, também? Poderia se acrescentar isso nisso? Perfeito. Hoje o que alavanca a captação de recursos é exatamente essa área que você comentou. As startups hoje são as que estão mais próximas da captação. Então elas conseguem ter aportes de recursos, sejam de investidores anjos, sejam também de fundos. Eles conseguem estarem mais próximos porque estão dentro de uma academia. E a academia já faz isso. A captação de recursos via academia é uma prática mais comum por causa dos projetos de pesquisa. E a gente tem órgãos, inclusive, que regulamentam toda essa captação. Então as startups elas já estão, eu vou dizer assim, mais maduras em relação à captação de recursos do que o empresário fora do ambiente acadêmico. E aí assim, se aproximar do Sebrae, está mais próximo também dos fundos de apoio à pesquisa, parque tecnológico, isso, parques industriais, porque dentro desse métier, desse ambiente, se favorece essa captação também. Muito bem. Priscila, eu adoraria continuar conversando sobre isso com você. É muito interessante, sabia? É muito bacana. E muito importante sua presença aqui hoje, tá? E falar sobre isso. E eu quero te agradecer por essa oportunidade. Você me ensinou muita coisa e com certeza os nossos espectadores aprenderam muito com isso também e vamos ficar mais alerta, né? Obrigada, Alex. Adorei nosso bate-papo. É difícil de estar na frente das câmeras assim, né? Com gente tão experiente, mas foi muito gostoso a nossa conversa. E eu espero que os nossos empresários entrem em contato com a TV. Eu vou deixar todos os meus contatos e a grande parceria que está se formando, inclusive com a TV Empreender, que eles vão ser um dos alavancadores de oportunidades. A gente vai fazer algumas divulgações, tem muita coisa bacana vindo por aí. E eu estou muito fazer feliz. Uma parceria, inclusive. Eu estou adorando, eu já estou achando tudo ótimo. Já somos parceiros praticamente. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Priscila. Eu que agradeço. Multifeira Brasil mostra Brasil, um mar de oportunidades para bons negócios.